Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje nós vamos aqui aprender a resolver um problema que uma pessoa aqui do canal, uma inscrita, está passando, certo? Então o problema dela é: os sites veem como se ela estivesse em outra posição geográfica, certo? Então o que é isso? Ela está acessando um site internacional, como por exemplo o Facebook, certo? Só que o Facebook está vendo ela como se ela estivesse acessando um computador que está localizado nos Estados Unidos, certo? Então esse problema que ela está acontecendo com ela está acontecendo em todos os sites ou na grande parte deles, certo? Então esse fato está ocorrendo muitas vezes porque o servidor DNS, que é o parâmetro de referência de localização para esse site, certo, está configurado com um padrão de outro país, certo? Então, por exemplo, muitas vezes isso acontece até mesmo quando você está utilizando aí na sua LAN, certo? Ou então a sua operadora está utilizando na WAN dela o sistema, o DNS da Google, certo? Que é um DNS grátis. Só que muitas vezes os sites, quando você está utilizando o DNS da Google, eles veem você como se você estivesse acessando esses sites a partir da sede da própria Google, certo? Então, como esse é o padrão de referência, certo, da localização, então esses sites internacionais eles vão pegar esse seu DNS, certo? Que foi que quem solicitou foi o IP, mas quem traduziu foi o DNS. Então esses sites eles vão se basear pelo endereço do DNS para mandar o site correto, entendeu? Então é assim, por exemplo, o Facebook, que é um site mundial, né? Ele, por exemplo, tem uma versão em inglês para os Estados Unidos, tem uma versão em português para o Brasil, certo? E quando você está acessando daqui do Brasil o Facebook, ele está colocando para você a página em português, certo? E quando ele detecta que você está em outro país, ele vai jogar para você a página de acordo com o idioma da sua localização, certo? Então, nos aparelhos telefônicos, muitas vezes o parâmetro de referência para alguns aplicativos, certo? Não é nem o que você faz pelo navegador, é realmente nos aplicativos. Ele usa o parâmetro de referência, o próprio GPS do telefone, que a gente já gravou até vídeo sobre isso. Mas no caso dos sites, ele não tem como saber a sua localização precisa. Então ele vai utilizar o DNS, certo, e o IP para tentar detectar a sua localização e lhe colocar no site certo. Então quando você está utilizando esse tipo de IP, certo, muitas vezes o IP o DNS do Google, ele vai lhe dar esses problemas, certo, numa rede que tem uma estrutura um pouco caótica, tá bom? Então a minha recomendação para você é que você troque esse endereço DNS por um endereço de DNS nacional, certo? E se não conseguir trocando o DNS, você vai ter que utilizar pelo menos temporariamente uma VPN, certo? O ruim da VPN é porque a VPN ela vai deixar a sua internet um pouco mais lenta, porque, por exemplo, uma VPN é como se você criasse um túnel dentro da internet. VPN significa rede virtual privada, certo? Então ele vai criar um túnel entre você e entre a empresa que está prestando o serviço da VPN, certo? Então existem aí no mercado algumas VPNs free, certo? Eu vou até utilizar aqui no vídeo, a gente vai ver como fazer, certo? E assim, o DNS a gente já sabe o que é, mas só dando um enfoque novamente,
o DNS ele é como se fosse um dicionário, certo? É um dicionário de endereços de internet, certo? Porque a internet ela funciona assim. Você digita lá, por exemplo, facebook.com, certo? E o seu DNS é quem vai resolver essa operação, porque a internet é baseada em números de IP, certo? Então, por exemplo, uma classe de IP é aquela 192.168.1.1. Esse endereço de IP você vai usar para acessar o seu roteador ou modem em muitos casos, certo? Claro que em alguns casos esse diverge, né? Que a gente sabe que vai de acordo com a configuração da fabricante. Então só é um exemplo que eu estou colocando aqui para você se situar, certo? Então se por exemplo existisse um DNS para o seu roteador modem, você ia entrar nele digitando uma sequência de letras, certo? Então o DNS é isso, ele transforma o IP em uma sequência de letras que podem estar sendo modificadas ou utilizadas aí da forma como forem programadas. Então, quando você digitar aí no seu navegador facebook.com, o seu IP manda essa informação para o seu endereço, para o seu servidor DNS. E lá no seu servidor DNS, ele vai resolver esta sequência, né? Ele vai decifrar para onde ele vai estar apontando para chegar no servidor do facebook.com. Então ele vai converter isso aí em um IP e daí vai fazer o acesso à página, né? Vai solicitar a página ao servidor e o servidor vai retornar com informação para você, né? Que a internet é isso, são trocas de informação. Ela é um sistema bidirecional. Você solicita a informação e depois a informação volta até você, né? Então o servidor DNS, a função dele é resolver no caso essa configuração, certo? A função do DNS é simplesmente essa, é decifrar o IP onde está localizado a página que você está pedindo para acessar, ok? Então agora a gente vai para o vídeo e nesse vídeo a gente vai ver o endereço, como alterar o endereço DNS no computador, certo? Para modificar só ali no seu computador. E também a gente vai ver como modificar ali direto no roteador, porque o roteador ele tem um serviço DHCP, que é um serviço que ele atribui automaticamente um IP, a máscara de rede e o DNS. Então ele vai informar isso aos novos computadores ou dispositivos que se conectam na rede, certo? Então quando você faz essa configuração direto no DHCP do seu roteador, você vai estar ali resolvendo todos os problemas, né? No caso esse problema em todas as suas máquinas na rede, certo? Então você não vai precisar fazer a configuração manual em cada máquina. Você vai fazer no roteador e o roteador, quando for atribuir o IP, ele já vai mandar esse novo DNS, certo? Então mais uma coisa para vocês, depois desses dois a gente também vai aprender a se conectar em uma VPN, certo? A gente vai utilizar uma VPN grátis aqui nesse vídeo, certo? Para eu estar ensinando a vocês como fazer essa configuração. E vai ser tudo no ambiente Windows, porque é o que essa pessoa precisa, certo? Então, se você quer que eu ensine também a fazer isso no Linux ou no Android, então deixa aí no comentário para eu gravar um novo vídeo mostrando, né? Porque já vai ficar um vídeo bem grande. E se eu for ainda mostrar no Linux e no Android, aí vai levar mais tempo, certo? E outra coisa, lembrando que uma VPN, como ela vai fazer uma conexão direta com a empresa, certo? Essa empresa ela vai ficar recebendo os seus acessos. Então é como se você tivesse conectado diretamente na LAN dessa empresa, certo? Então a gente vai ver um site grátis que oferece esse serviço, né? Ele tem lá o usuário e a senha para você fazer a conexão na VPN.
Mas uma coisa que eu quero lembrar a vocês é a segurança, certo? Enquanto você estiver utilizando essa VPN, por favor, não faça transações bancárias ou coisas que possam envolver aí o seu mundo financeiro, certo? Tirasse talvez um boleto, uma coisa eu ainda fico calado, uma coisa que não envolva CPF, nem identidade, nem compra na internet, porque na VPN, nessa VPN não, eu não sei, eu não tenho essa informação, eu utilizo ela, mas eu nunca ouvi falar de alguma coisa, certo? Mas como você vai estar fazendo acesso a essa VPN vai estar aí recebendo todas as suas, como é que eu posso dizer, vai estar passando por dentro da empresa lá todas as suas informações, tudo que você estiver fazendo aí na máquina, então faça acesso só nas coisas que não lhe envolvam financeiramente, porque pode ser que dentro dessa VPN haja alguém ou alguma coisa maliciosa para armazenar os seus dados, certo? É sempre isso que eu recomendo. Se você vai se conectar numa VPN, não vai utilizar uma internet pública, certo? Uma Wi-Fi aí sem senha, ou um Wi-Fi de uma pessoa que você não conhece, que lhe deu a senha, lhe emprestou, tenha cuidado, porque lá eles podem estar coletando todas as informações que você está trafegando aí na rede, certo? Então tenha cuidado, nunca faça nada que lhe envolva financeiramente, porque pode ser que realmente exista um prejuízo aí para você financeiramente, certo? Então, pelo amor de Deus, eu não estou assombrando ninguém, eu só estou dizendo o que é verdade. É esse o conselho do seu amigo aqui, tá bom? Agora o DNS não, DNS é uma coisa ok, certo? Ele vai trafegar lá na Google, ele vai só fazer algumas coisas assim, vai só traduzir o site, certo? Ele não vai, depois que ele fizer a função dele, ele se ausenta, certo? Você, por exemplo, joga lá no navegador o seu site, né? Por exemplo, google.com, um exemplo, né? E ele vai descobrir qual é o IP do google.com. Então ele, depois que descobrir o IP que mandar para você, ele sai dali daquela, como é que eu posso dizer, daquela sentença, certo? Ele não é um item permanente, ele é um item que está ali só momentaneamente, ok? Então a dica aqui é só ter cuidado na VPN e nas redes de Wi-Fi pública, ou mesmo nas internets aí que você esteja utilizando, que tem um sistema mais precário, certo? E deixa eu ver, sim, e outra coisa, trocar o DNS, colocar o DNS da Google mesmo, certo? Mas se mesmo assim, depois de colocar o DNS da Google, ele também não der certo, antes de tentar a VPN, tente procurar outro servidor DNS aí grátis brasileiro, certo? É só você entrar lá no Google e colocar assim, DNS Brasil grátis, aí vai aparecer aí, talvez apareça uma lista ou alguma empresa, certo, que apareça. Outra opção além do da Google, mas é outro DNS internacional, é o do OpenDNS, certo, que ele é também uma plataforma free, mas aqui a gente só vai ver o do Google. Aí você já vai aprender a fazer a substituição, então agora é só descobrir aí outros DNS e fazer a aplicação dele, certo? Então, eu sei que já vai levando 13 minutos, mas eu tinha que repassar para vocês essa informação antes da gente seguir para o procedimento, certo? Então, vamos agora lá para o computador, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Pronto, então agora, antes de começarmos, mais informações para vocês. Nós vamos ver 3 procedimentos para resolver esse problema, certo? Uma vai ser a aplicação somente neste computador, não vai afetar a rede, certo? A segunda vai ser o procedimento para resolver o problema em toda a sua rede interna. E o terceiro vai ser mais uma para resolver somente o problema neste computador. Então, não é obrigatório você fazer todas as 3. Você só precisa fazer uma, que vai ser a que vai funcionar com você. Então, se a primeira tentativa não funcionar com você, então tente o segundo método.
Se o segundo método não funcionar com você, então tente o terceiro método, certo? Então vamos começar. Primeiro de tudo, nós vamos aprender como alterar no Windows, certo? Então você vai vir aqui no seu ícone de rede, certo? No meu é um sinal de Wi-Fi, então tem este símbolo, certo? Então eu clico nele com o botão direito do mouse e me dá esta opção. Então eu clico aqui em abrir a central de redes e compartilhamento. Agora eu vou em alterar as configurações do adaptador. Agora eu vou na conexão ativa, que no caso vai ser essa daqui, o Wi-Fi, ou tiver conectado no cabo, certo? Que é essa Ethernet. Então você vai aplicar essa alteração ao que você tiver conectado. Então vamos lá, Wi-Fi, direito do mouse, propriedades. Agora eu vou descer, certo? Olha, vou clicar agora duas vezes em protocolo IP versão 4 e aqui eu vou clicar apenas aqui, ó, usar os seguintes endereços de servidor DNS. Então o que eu vou tentar aqui vai ser o da Google, certo? Então vai ser 8888, certo? E embaixo eu vou digitar 8844, certo? Então é o DNS preferencial, que vai ser o que ele vai utilizar. E se por acaso o preferencial falhar, ele vai utilizar o alternativo, certo? Essa opção aqui a gente deixa no obter automaticamente, não mexe nada, certo? Dá apenas OK. Pronto. Então esse foi o tutorial de como alterar o servidor DNS, certo? No seu Windows, ok? Então, por exemplo, se não serviu para você utilizar esse DNS, você pode voltar lá naquela folha e utilizar outro DNS. Basta você procurar aí na internet DNS grátis. E agora a gente vai ver como alterar o DNS direto no roteador, certo? Então o roteador vai ser quem vai ser responsável para distribuir aí dentro da sua LAN o DNS que a gente vai apresentar a ele, certo? Então não vai ser preciso fazer essa configuração em todas as máquinas. Você faz só no roteador e o roteador é quem configura automaticamente nas máquinas pelo DHCP Server, certo? Então vamos lá, a gente vai entrar na configuração do roteador, certo? Então como é que faz isso? Você vai ter que saber o IP do seu roteador, certo? Então, por exemplo, se você não souber e você tiver no Windows, você vai apertar a tecla Windows e a tecla R. Você vai apertar aqui, vai digitar aqui CMD. Aqui você vai digitar ipconfig. Pronto. Quando você digitar ipconfig que der Enter, vai aparecer aqui para vocês essa lista, certo? Então você vai procurar o adaptador que está conectado, certo? Os que não estão já ficam assim, mídia desconectada, certo? E no meu caso aqui, como eu estou conectado pelo Wi-Fi, vai aparecer o IP da minha rede, certo? Então o do roteador sempre vai ser o gateway padrão, certo? Então o gateway padrão sempre é o roteador, quando é o caso dele também estar conectado como o PPoE, certo? Fazendo a descagem PPoE, ou então sendo realmente ali o administrador da rede, porque muitas vezes o gateway padrão também pode ser o seu modem, certo? Se você estiver usando a DSL, ou então outro tipo de conexão onde o seu roteador esteja sendo utilizado como uma ponte. Mas então vamos para o mais simples, né? Vamos supor que a sua rede esteja como o roteador principal de todos. Então a gente vai pegar aqui o gateway padrão, que é 8.9.9.1, e vai entrar nele, certo?
No meu caso é esse porque eu alterei justamente para facilitar a minha vida, porque eu entro muito no roteador e uso muitos serviços da rede, então eu botei já um endereço pequeno para na hora que eu for digitar ser mais fácil, né? Mas no seu caso aí pode ser que seja um 92.168.1.1, certo? Ou então 10.0.0.1, vai depender. Então vamos lá, a gente vai entrar agora em DHCP, certo? Todo roteador tem essa função DHCP, independente da marca ou modelo. Você vai nas configurações, né, que no meu caso aqui já apareceu. Perceba que o servidor DHCP está habilitado, certo? Então o meu roteador é o principal. Então a gente agora só vai vir aqui em DNS primário. Então você vai apagar aqui esse DNS primário e vai colocar o 8.8.8, certo? Embaixo DNS secundário você vai botar 8.8.4.4. É a mesma coisa do Windows. Ele vai se conectar inicialmente pelo DNS primário, vai utilizar ele como o principal, né? E esse secundário é só se o primeiro falhar, tá bom? Então agora é só apertar aqui em salvar. Quando você salvar, ele vai aparecer aqui alguma coisa ou embaixo ou em cima, perguntando se você realmente aceita essas configurações. Você bota OK e depois ele vai perguntar se você quer reiniciar o roteador para aplicar agora. Então você vai fazer isso, certo? E se não funcionar, você vai trocar esse endereço DNS por outro DNS nacional, tá bom? Então é só pesquisar aí DNS grátis. Por exemplo, você está no Brasil, DNS grátis Brasil. Pronto, vai ter lá o endereço. Então é só colocar esse endereço aqui, tá bom? No meu caso eu vou só fechar porque eu não quero aplicar essa configuração, porque eu estou utilizando o DNS da minha operadora e ele é muito bom, certo? Então vamos fechar aqui, e agora a gente vai aprender a conectar em uma VPN, certo? Então você vai voltar aqui, né? Vai abrir a central de redes e compartilhamento mais uma vez. Vai vir agora em configurar uma nova conexão ou rede. Vai clicar nesta última opção, conectar um local de trabalho, e vai dar avançar. Agora você vai clicar nessa primeira opção, que é usar minha conexão com a internet VPN, certo? Que no caso isso aqui é tipo assim, ele vai fazer a ponte usando a internet. A VPN não vai ser uma coisa que vai passar sem internet, ele vai utilizar a internet para se conectar no sistema, certo? Então vamos lá. Agora, endereço na internet. Aí aqui você vai botar o endereço da VPN que você vai usar, certo? Eu vou lhe recomendar o VPN Book. É uma VPN free, certo? Mas é aquela velha história, tenha cuidado. Então vamos lá, o site é esse aqui. Então aqui você vai colher os dados, certo? Olha, você vai clicar aqui nessa guia PPTP. Vai vir aqui em CV1 e vai copiar. Espera aí, vamos utilizar esse CV3. Vamos imaginar que, por exemplo, eu não vá fazer downloads, vá só utilizar a conexão. Mas lembrando, olha só uma coisa, essa VPN aqui, ela é dos Estados Unidos. Então os sites vão continuar acreditando que você está nos Estados Unidos. Então é interessante que você descubra uma VPN nacional, ok? Aqui é só uma demonstração que eu estou fazendo para vocês. Então copiei lá o endereço, vou colar aqui onde tem endereço na internet. Nome do destino vai ser o nome que eu quero que ele apareça aqui, certo? Na lista de conexões com a internet. Então vou botar aqui
VPN Book. Você vai colocar o nome aí da que você estiver utilizando. Vou dar um criar. Pronto. Já está criada a rede, certo? Então eu vou clicar aqui, alterar as configurações do adaptador. Para facilitar a conexão, eu vou só informar ao Windows o tipo dessa VPN, certo? Essa VPN aqui, ela é esse padrão aqui, PPTP, é o protocolo de segurança dela, certo? Então eu vou vir aqui na VPN, certo? No VPN Book, que o que a gente acabou de criar. Vou vir aqui em propriedades, vou entrar aqui em segurança, na guia segurança. Em tipo de VPN, vou colocar o protocolo de túnel ponto a ponto, olha, o PPTP, certo? Porque se eu coloco e deixasse no automático, ele ia tentar conectar utilizando cada uma dessas opções na lista, e sempre ele ia fazer isso. Então ia ter um delay muito grande, né? Um delay assim, ia demorar bastante para ele conectar. Então se eu já disser a ele o tipo dessa VPN, ele já vai conectar mais fácil e mais rápido. Então eu clico nela, né? E já dou aqui a opção OK. Para conectar na rede agora é só dar 2 toques aqui. Ele no Windows 10 ele me redireciona para essa tela, mas o 7 ele já joga direto uma telazinha para você colocar só o usuário e a senha, certo? Então aqui é só você clicar em conectar, clique na VPN, clique em conectar, aí aparece aqui entrar. Então nome de usuário e senha. Voltamos lá no VPN Book. O usuário por hoje é este, porque eles estão sempre alternando. A senha por hoje é esta. Eles sempre mudam a senha para colocar ser sempre diferente, OK. Agora é só aguardar ele fazer a conexão. Realmente demora um pouco. Olha, não foi possível se conectar, certo? Então a gente vai ver aqui o que foi o que está incorreto a nível de não poder se conectar. Pode ser que eu tenha copiado algum caractere incorreto. Vou tentar também trocar direto o nome do servidor. Vamos voltar. Clica aqui, clica aqui. Bom, então nesse caso aqui, o que eu acredito é que a minha internet deve estar bloqueando as conexões a VPN, certo? Então deve ser isso mesmo, porque eu já faço isso há muitos anos e sempre configurei desta maneira, certo? Então deve ser o próprio provedor querendo me sabotar. Então fica aí a dica, né? Se você não conseguir se conectar depois de seguir esse tutorial, pode ser o seu provedor de internet também não querendo deixar você fazer essa conexão, certo?